quando eu abri o edital, eu tava no mapa, Carlos. Mas eu gritei tanto, eu pulei tanto, e o pessoal sem entender. Minha mãe, o que foi, eu digo, eu passei. Ela, menina, passou em quê mesmo? Eu disse, mãe, eu passei no concurso dos meus sonhos. Quando eu estava estudando pro mapa, eu ainda não sabia o salário. E quando eu soube, eu digo, pronto, é isso aí mesmo. E quando você passa num concurso como esse, que te paga muito bem, você diz, cara, eu sou muito capaz de conseguir coisas melhores e maiores, basta eu me dedicar. Então o concurso trouxe isso para mim, porque eu quero dar condições melhores a meu filho, a minha família. Eu quero viajar para a Europa, eu quero que meu filho conheça os lugares da Europa que eu conheci. Eu quero viajar para o Chile, eu quero comer num restaurante bom, eu quero poder dar condições para minha mãe, ajudar minha mãe no que ela precisar, ajudar meus irmãos. O concurso abriu os olhos para mim em relação a isso. Eu consegui alcançar isso. Se eu pudesse dar um conselho, é não desista, porque o lado de cá é bom. Tem sofrimento do lado de lá, quando você está estudando, quando você está se dedicando. A dedicação é muito importante. Você tem que se dedicar, você tem que ter direcionamento, você tem que ter foco. Agora, se é o que você quer, vale a pena investir num curso bom, vale a pena investir num aplicativo bom, vale a pena investir em um material bom, naquilo que as pessoas direcionam você. Eu estou dizendo com tudo que eu posso, que o concurso agro foi um divisor de águas, foi importante para mim, para minha aprovação, porque eu tenho ciência que se eu fosse sozinha, se eu estivesse sozinha, buscando sozinha, eu não ia conseguir. Disse, eu vou investir mesmo. Eu lembro que eu tava no Instagram, olhava suas propagandas e dizia assim, cara, eu acho que vai dar certo eu entrar nessa plataforma aí, viu? Me deu uma loucura. Eu olhei pro meu marido e disse, eu preciso de um cartão. Ele, pra quê? Eu digo, porque eu quero entrar nesse curso aí. Vou estudar pro concurso. Ele, então, divida aí, entre. Aí eu fui mesmo e não me arrependo de ter pagado as suaves. Investir naquilo que você quer é a chave, né? Você tem que investir, né? Investir seu tempo e se precisar mesmo comprar um curso, compre o curso. Só assim realmente você vai ter êxito, porque sozinho, para quem não conhece os caminhos do concurso, é muito difícil. É isso aí, galera. Sejam bem-vindos aqui ao meu quadro favorito aqui do Concurso Agro. É o quadro onde a gente conversa com as pessoas que superaram aquela barreira, o obstáculo, que em alguns momentos da nossa jornada parece intransponível, né? O obstáculo da aprovação, de conseguir a vaga, de ver o seu nome, não dos outros, lá no Diário Oficial, né? E hoje nós estamos aqui com uma pessoa super especial, a Jamile. Para quem não sabe, já chegou a ler Café com Leite com o filho no colo, uma vez que eu não podia falar. Então, muito legal estar recebendo você aqui, Jamile. Seja bem-vinda aí a esse quadro dos aprovados. Obrigada, Carlos. Para mim é uma honra, viu? O concurso agro foi um divisor de águas na minha vida. Então, é uma honra falar um pouquinho da importância do concurso agro para a minha aprovação, porque foi determinante, viu? Legal. Jamile, fala para a gente, de forma direta, assim, de onde você é, qual a sua formação, para o pessoal saber, né? É meio que comum aqui as formações serem parecidas, mas conta aí onde você se formou tal, e em qual concurso que você conseguiu ser aprovado. Então, Carlos, eu sou da Bahia, né? Sou de Santo Amaro, a Bahia, moro em Salvador também há muito tempo. Eu sou formada em biologia e também em agronomia, né? Eu saí da biologia porque eu não queria mais dar aula para aluno e tal, aí eu disse, não, vou fazer agronomia. E aí resolvi fazer agronomia, gostei muito do curso, e lá para o quinto semestre eu tinha um professor que era APA, e aí ele mostrou o brasão dele, aí eu disse, pronto, é isso aí que eu quero para mim. E aí eu já estudei com esse foco, com essa intenção de me tornar APA do mapa. Conta pra gente um pouquinho mais sobre esse cargo que você conquistou. Era um cargo que você já sonhava há algum tempo? Também como que é saber hoje que você está concursado, um lugar onde muitos gostariam de estar? Comecei a me preparar, buscar, procurar entender, porque até então o concurso público não era um alvo meu, né? E aí eu comecei a procurar entender quando foram as últimas provas, o que era o concurso do mapa, quais eram os precedentes, o que é que eu deveria ser, se precisava de mestrado, doutorado, para se tornar um APA. Então, já era um objetivo meu. Então, por isso, entrei no mestrado, porque até então era exigido, né, servia para a pontuação, você ter título. E aí eu entrei no mestrado e comecei a estudar por conta própria, né? Até então a gente não tinha ideia de quanto seria o curso, eu comecei a estudar por conta própria, mas é muito difícil você estudar por conta própria.
E nesse meio tempo eu engravidei, aí mestrado, estudar, menino, aquela confusão. E isso se torna, quando você não tem direcionamento, você acaba perdendo tempo. A verdade toda é essa. Você não é boa em nada, eu acabava não sendo boa nos cuidados da minha casa, com meu filho, com o mestrado, e também não conseguia estudar com foco, né? Porque eu não tinha um direcionamento. Mas o concurso já era algo que eu queria assim, e ver e saber que eu passei, meu Deus do céu, foi uma felicidade extrema. Eu indico para a pessoa que está estudando agora que continue, porque quando o nome dela sai, é outra coisa, é outra sensação. Legal. E por que que você decidiu que era um cargo público? Assim, você não chegou a cogitar ir para iniciativa privada? O que que pesou a balança para serviço público? Então, Carlos, é difícil o que eu vou dizer, e talvez algumas engenheiras agrônomas também tenham passado por isso ou não, né? Mas, assim, eu trabalhei na iniciativa privada, só que o que acontece? Eu tinha que frequentar algumas fazendas, e, assim, é a questão do respeito, né? E aí, quando eu frequentava algumas fazendas, eu ia com roupas largadas, eu não me arrumava, aquela coisa toda, com medo do assédio. Eu tinha medo do assédio. Então, assim, e tinha medo por quê? Porque tinha sofrido antes. E a empresa não quer saber se você sofreu assédio ou não, quer saber como você lidou com aquilo e como você vai conseguir vender o produto. Então, eu tinha que frequentar essas fazendas, né? E eu já ia com medo. Muitas vezes eu levei pessoas comigo que não eram da empresa, porque eu tinha medo de ficar lá sozinha, porque tinha muito homem, geralmente não tinha mulheres naquele local, naqueles ambientes. E aí chegou uma hora que eu disse, gente, não dá para mim, eu não vou conseguir trabalhar assim. Eu tenho muito medo de entrar num pomar desse e acontecer alguma coisa, ninguém me achar, e eram locais muito distantes. E aí eu disse, não, eu tenho que estudar mesmo para concurso. Foi aí que eu conversei com meu esposo, né? Falei com ele, Rafa, eu não tenho condições de trabalhar na iniciativa privada, visitando fazendas. Então, você segura as pontas para eu estudar para o concurso. Eu já estava estudando para o concurso, inclusive eu tinha, eu entrei, né? Eu paguei um curso preparatório, mas, enfim, né? Não foi o suficiente. E aí, comecei a estudar com esse curso preparatório mesmo. Até então, o concurso Água não existia ainda, e foi antes de 2022, né? Aí eu continuei estudando com esse concurso, e foi. Aí meu marido aceitou a ideia de que eu deixasse o emprego, que ele segurava as pontas enquanto eu estudava, e aí eu me dediquei ao mestrado, ao doutorado também, e ficava em casa estudando. Então, para mim, o peso mesmo foi ter que ir para fazendas e eu não me sentia segura nesses ambientes. Por isso que eu decidi sair. Assim. Até hoje eu fiz um post, né? Comentei um caso de uma colega da comunidade também, uma vez compartilhou que ela e o parceiro dela foram numa fazenda. Chegou lá o produtor, o pessoal, o gerente, né? A pessoa que atendeu eles lá, sei lá quem, falou assim: você pode esperar ali na cozinha, tá as mulheres estão lá na cozinha, eu vou no campo com o seu amigo. Misericórdia, cara. Ah, Isso, não tem um respeito. Você é tão competente quanto o seu colega, como um amigo, mas só que tem essa visão, né? E quanto mais velho o produtor, mais, né, é mais difícil deles aceitarem que você tem conhecimento, né? E aí, óbvio que não são todos, né? Não são todos, não. Eu também fui muito acontece, bem né? tratada em muitas fazendas, em muitas que eu fui, ganhava presentes, frutas, muito bem tratada, mas teve uma que marcou demais. Nesse dia eu disse, não vale a pena. Aí eu saí. Isso aí. Jamile, você estava falando, vou aqui, quem sabe sozinha, mas ao mesmo tempo travando ali. Daí você falou que engravidou. Eu queria entrar um pouquinho nesse assunto, né? Até porque, não sei para as outras pessoas, mas para mim ficou marcado você lendo Café com Leite uma vez com a criança no colo, né? Como que era essa vida além dos concursos, assim, quais eram os outros papéis de Jamile enquanto estudava para concurso? Então, Carlos, era certo, eu acordava às 5h40 da manhã, né?
ajeitava, arrumava a mochila de Saulo, organizava tudo, porque ele ficava o dia todo no colégio, e aí deixava tudo organizado com ele dormindo, tentava não fazer barulho, o que era impossível, né? Porque muitas vezes eu acho que ele conhece as leis, porque ele ouvia você, ele já sabia. E aí, o que acontece? Eu, quando dava 6h30, já estava tudo pronto, eu deixava ele dormindo e ia assistir o Café com Leite. Né? Ali assistindo o Café com Leite, grifando as partes importantes, salvando o que tinha que salvar. Assim que terminava, acordava, dava banho nele, levava para o colégio, ia para o doutorado, né, para o laboratório, para desenvolver a pesquisa e tal. Quando dava 1h30, eu já estava agoniado, dizia, professor, eu tenho que ir embora. Ele, por que? Eu digo, não, eu tenho que ir, já terminei o que tinha que terminar aqui, eu preciso sair. Ia para casa, almoçava 2 horas, começava a fazer questões até 4h30, por aí, fazia questões, o máximo de questões que eu pudesse, referente aos assuntos anteriores, para não deixar atrasar a planilha, né? E aí, quando dava 4h30, buscar essa aula. E aí, a rotina de casa, né? Começa aquela rotina, cuidar dele, brincar, porque ele ficava o dia todo no colégio, então eu ficava brincando. Mas quando dava 9 horas, eu já começava a colocar ele na cama. E aí, 10, eu voltava a estudar até 1h30, 2 horas da manhã, para poder dar conta da planilha, né? Isso era a minha rotina, e eu fazia nesse horário, assim, um pouquinho avançado, porque era o tempo que eu tinha, né? E eu sempre coloquei na minha cabeça, vai passar, né? Eu tenho que me dedicar agora, porque isso vai passar. Se eu não me dedicar agora, eu não vou passar no concurso, eu não vou ser aprovada, e depois eu vou ter que fazer toda essa rotina de novo. Então, assim, eu programei, eu tinha um cronograma, cara, certinho, um cronograma, meus despertadores estavam ali, dava 5h40, eu pulava da cama, eu pulava, dizia, eu tenho que pular. Aí pulava da cama, isso todos os dias, até o sábado, que tinha lá o Café com Leite, né? E domingo eu estava descansada, mas, assim, no finalzinho da tarde, ali, eu fazia algumas questões de redação. Oh, meu Deus do céu, redação. Tinha que fazer aquelas redações, ia fazendo, ia corrigindo a redação, vendo ali os pontos que a professora dizia que tinha que melhorar, e aí tentava refazer, estudar um pouquinho mais, mas eu realmente priorizei estudar para o concurso. Abri mão de tudo, para estudar para o concurso. Certo. E tem alguma coisa que te ajudou muito, assim, a conseguir se organizar, que você poderia, tipo, que mudou, por exemplo, de repente, para você, que muita gente tem essa dificuldade, né? Dia cheio de coisa, tal, cada vez mais comum. Que dicas, assim, de organização ou de ferramentas que você usava que você poderia dar para as pessoas? Carlos, a primeira coisa é você realmente montar um cronograma. Eu tinha um cronograma e tentava seguir à risca aquele cronograma. Porque se você não segue, fica a coisa para trás, você às vezes tem que pular alguma coisa, então eu tentava seguir à risca o cronograma. Claro que existiam alguns contratempos, né? E aí a gente vai superando de alguma forma, mas eu tinha que seguir o cronograma. E sabe o que me ajudou com o cronograma? A planilha suprema. Porque eu tinha que cumprir o horário da planilha, tudo certinho, português, tal horário, então eu não podia ter o luxo, né, de dizer assim, não, agora eu não vou estudar, não, vou sentar um pouquinho. Se eu tinha um tempo, eu tinha que cumprir aquilo que estava no meu cronograma. Então, praticamente, todo final de semana, assim, no sábado, finalzinho do sábado, eu sentava para fazer o cronograma da semana, um macro cronograma, né? Mas quando chegava assim, na segunda, eu revisava aquele cronograma da segunda, poxa, vai dar para fazer isso? Não vai dar, então vou apertar esse horário aqui. Fazia uma coisa bem rápida mesmo, e aí seguia o cronograma durante toda a semana. Eu realmente tive que me organizar, porque senão não teria como. Bacana. É importante, né? As pessoas às vezes superestimam o tempo que elas têm disponível, né? E daí, tipo, quando elas vão ver, elas, não, amanhã eu vou estudar, vou ir no mercado, vou passear, vou visitar os amigos. Tipo assim, se for colocar, daí quando você coloca realmente numa agenda, né, fala, eita, peraí. Não dá, não dá não. E assim, mercado eu fazia quando eu ia buscar Saulo. Então eu dizia, poxa, eu vou passar no mercado, então já vou buscar Saulo, passo perto do mercado. Então eu já passo no mercado, compro tudo que eu tenho que comprar e já para a semana. Então eu já fazia logo o que tivesse que fazer para a semana e já vinha, eu usava eu fazia atividade física também, viu, cara? Porque eu sou muito sonolenta, então eu dizia, não, tem que ativar meu corpo. Então, eu
pegava sala, ou então saía um pouquinho mais cedo, aí fazia 30 minutos, e pronto, era o suficiente para eu conseguir me manter ativa e também não tão sonolenta, né? Então, para mim foi importante também fazer atividade física. Massa, importante. E o que foi mais difícil para você? Difícil foi abrir mão da presença do meu filho, né? Então, assim, ele... E hoje eu também abri mão, né? Que ele está em Natal com o pai, mas por questões mesmo de logística, mas ele já está vindo. Mas, Carlos, ele me pediu, mamãe, vamos brincar. Eu não posso agora, filho. Não, não dá. Mamãe, vamos fazer aquilo, não posso agora. Ah, eu quero ir na praia, eu quero ir no parque aquático. Aí o pai ia, eu dizia, Rafa, vai com ele, porque eu não posso agora. Então, eu tive realmente que abrir mão de lazer, abrir mão de estar com a família, foi o ano, né, que eu realmente abri mão de todas as atividades de lazer. O domingo eu ficava ali com minha família, mas assim, viajar, algo muito longo, que fosse tomar muito tempo, eu evitei bastante, não fiz por conta do concurso mesmo. E eu não me arrependo, não. E esse foi o primeiro concurso que você fez, ou você chegou a reprovar em algum antes, ou passar em algum antes? Como foi? Então, reprovei um monte, né? Reprovei um monte, eu não tinha estratégia de estudo, então reprovei um monte. Mas eu também passei em outros concursos, eu passei já estudando, né, com concurso agro, e isso dá foco, né, porque você já começa a ter um pouco de direcionamento. Eu passei no IFBA, mas desisti, não quis. Passei para professora do governo do estado, e aí demorou muito de chamar, e chamou no meio que chamou o mapa aí, assumi 2 meses só e depois pedi exoneração. Passei em outro do estado também, para professor de biologia, porque a planilha, queira que não queira, tinha assuntos que tinha na prova, né, dos outros concursos, então me ajudou bastante. E foram esses 3 que eu me lembro, e o mapa, né? Então, 4 concursos que eu passei tendo disciplina, mas reprovei acho que uns 7 ou 8, eu reprovei bastante, porque eu já venho tentando fazer concurso, né? E na Bahia abre bastante concursos, né? Então, eu sempre tentei ensino médio, ensino superior, e por aí vai, mas reprovando, porque eu não tinha estratégia nenhuma de estudo, nenhuma. Só gastei dinheiro. Teve algum que você chegou a ficar frustrada? Teve a ADAB. O da ADAB eu fiquei frustrada. Por quê? Eu estava estudando pro do mapa, sabe? Mas não foi por falta de conhecimento, não, Carlos. Foi por falta de gerenciamento de tempo. Então, assim, a prova geral, eu acertei todas as questões da geral. Mas quando chegou na específica, eu não tive tempo de finalizar. E das 70 questões, eu só consegui fazer 25 ou 30 no máximo. O restante eu chutei. Então, eu lembro que eu fiz 69% da prova, né? E aí, eu não acredito. A redação foi uma água, né? O tema, eu já trabalho com fitopatologia, então, já trabalhava com fitopatologia, então, eu tinha conhecimento do tema da redação. Mas ali eu fiquei frustrada. Eu digo, pronto, se eu perdi na DAB, eu vou perder no mapa, né? Que até então não tinha saído o resultado, né? Mas, graças a Deus, não foi dessa forma. E na verdade, acho que teve o adiamento, né? Acabou sendo antes do mapa, a DAB, né? Sim, sim. Nossa, verdade. E foi por isso que eu pensei, eu digo, gente, eu estou estudando há tanto tempo, eu não vou conseguir, eu não consegui na da DAV agora, eu acho que eu não vou conseguir na do mapa, né? Eu digo, tá, não vou conseguir passar, então me dediquei mais. Eu acho que foi também um termômetro, sabe? Para eu me dedicar mais, para gerenciar meu tempo também, porque eu fui muito lenta, e eu disse, não, eu tenho que gerenciar meu tempo, eu não preciso ler todas as questões, ler todos os iniciados, eu preciso ter gerenciamento, de gerenciar meu tempo mesmo. Então, foi bom, foi um termômetro, me ajudou bastante. Entendi. E teve alguma parte, você era do tipo assim, que sentia facilidade em aprender temas novos, ou teve alguns temas que você pensou assim, cara, isso aí não sei se é para mim não, hein? Teve algum que você achou mais osso duro? Das específicas foi maravilhoso, nas específicas eu não tive problema nenhum, não, o negócio foram as gerais mesmo. O orçamento público, Carlos, o que é aquilo? E eu disse, não, gente, aqueles prazos, eu digo, eu não tenho condições de passar nisso, não, meu Deus do céu, eu digo, não vou passar, não. Se cair isso aqui, eu estou perdida.
E, por incrível que pareça, eu fui muito bem na geral. Muito bem, né? Eu fui muito bem na prova, graças a Deus, não tenho o que reclamar, não. Mas eu pensei, eu digo, não vou passar por conta disso aqui, eu não tenho condições de entender orçamento público, não. E que estratégia você usou para tentar, pelo menos, amenizar essa insegurança? Questões. Eu voltava na planilha, fazia várias questões, repetia as questões, voltava, entrava nos aplicativos de questões, e ali eu ia fazendo questões. Não tive pena de pagar o aplicativo de questões, né? Que é baratinho, a gente fica com pena, né? Mas é importante demais. E aí eu disse, não, eu juntei com a Helena, né? Disse, vamos dividir isso aqui. Aí a gente dividiu, e aí fizemos as questões, a gente... E tem essa importância também, alguém que estuda com você, né? Porque a gente tirava muita dúvida. A realidade de Helena era muito parecida com a minha, então a gente tinha um horário bem parecido, um cronograma bem parecido. Então, a gente tentava seguir o ritmo da outra, né, para não deixar esmorecer, e fazendo questões. Não entendi tal questão, você entendeu, Helena? Ah, entendi, então vamos debater sobre a questão para poder a gente avançar. E foi muito importante, muito importante. Fazer questões foi divisor de águas. E eu não dava valor, não, tá? E nem revisão, não dava. Eu lembro que você ficava assim, tem que fazer revisão, gente, vocês têm que revisar, gente, dizia, não, você conversa de Carlos, eu vou perder tempo revisando, eu preciso estudar todo esse assunto. Mas aí, quando eu sentei e entendi que realmente tinha que fazer revisão e fazer questões, aí as questões começaram a se repetir, eu comecei a entender, eu digo, meu Deus, que bom. Teve uma coisa também, Carlos, que foi o primeiro simulado, o primeiro e o segundo, eu digo, meu Jesus, não vou passar, não. Com essa nota do simulado, e assim, o nível do seu simulado é alto, né? E estimula muito a gente estudar. Porque se você faz algo muito básico, a gente acredita que está bem, e aí, né, acaba diminuindo o nível. Mas aí eu disse, não, peraí, Carlos está certo, tem que ser nesse nível para que a gente busque mais informações, estude mais para poder alcançar o nível dos simulados. Provavelmente a prova também não vai ser fácil, né? E aí o que acontece? Quando a gente pegou a prova, meu Deus do céu, as questões de simulado, estava lá. Né? Muitas questões, digo, cara, inclusive eu tinha lido um flashcard, Carlos, da geral lá, e aí estava lá na prova, né? Então, é importante fazer revisão e também questões. Falando também um pouquinho, já que você falou, né, como é bom ter apoio, né, para estudar. Teve algum momento que o grupo, a comunidade lá te ajudou de alguma forma também? Você lembra de alguma coisa específica ou você era mais quietona na sua? Carlos, assim, eu era um pouco mais quieta, mas a comunidade, ela sempre, todo mundo que está ali, todo mundo ajudava todo mundo, né? Quem tinha uma dúvida, tinha alguém que já sabia, ajudava. Eu não conseguia acompanhar muito por causa da rotina, mas quando eu tinha uma dúvida, gente, o que foi que aconteceu? Ah, teve a aula de tal assunto, Jamile, ontem, então dá para você pegar, Carlos vai subir a aula. Então, eu já ficava, o pessoal já me informava do que ocorreu durante o dia, e eu conseguia colocar dentro do meu cronograma. Eu disse, Carlos deu aula ontem sobre tal assunto, vai subir a aula hoje. Então, dá para eu, nesse intervalo aqui, ir assistindo, anotando o que é importante. Então, a comunidade, ela me ajudou muito. Todo mundo ali é muito parceiro, todo mundo se ajuda, e é importante demais. Isso fez diferença também, muita diferença, porque tem também a questão da motivação, né? Tá cansado, não quero mais, aí o outro, não é assim, vamos tentar, e todo mundo ali se ajudou. Eu queria que todo mundo passasse, sabe? Porque todo mundo ali mereceu. Foi, e muita gente passou. Você vê, tipo, eu sou meio desleixado para fazer as entrevistas. Olha o tempo que demorou para a gente fazer a sua, né? Verdade. Mas, cara, não entrevistei ninguém da Dagre, não entrevistei ninguém da Embrapa. Tipo, tem uma galera. Tipo, Outra coisa que eu queria te perguntar, você já citou, por exemplo, a questão da revisão, mas o que você percebeu que mudou no seu jeito de estudar depois que você entrou na comunidade, assim, tipo, e quando que você percebeu que estava no caminho certo? Quando eu vi que o assunto já estava todo organizado dentro da comunidade, dentro do aplicativo. Carlos, ali eu disse, não, gente, peraí, eu não preciso buscar assunto no YouTube, eu não preciso estar procurando em livros e artigos, nada disso, porque está tudo aqui. Então, não preciso perder esse tempo, porque eu perdia muito tempo com isso. Não preciso perder esse tempo. Então,
eu botei na cabeça, eu não preciso procurar mais nada, porque eu tinha essa mania também. Eu tinha um assunto ali, eu ia buscar em outros lugares. E aí eu perdi um tempo terrível. Eu disse, não, tá tudo aqui. Eu entrava no aplicativo, estava tudo ali organizado, então eu seguia o cronograma que estava ali no aplicativo, tudo certinho, de acordo com a planilha, né? Então, me moldou nisso. Eu consegui focar, porque às vezes a gente fica pensando, vou buscar no tal lugar, vou buscar no tal lugar, vou em outra plataforma, vou buscar em outro site, e isso você perde muito tempo. Se já está ali, você pode direcionar. Claro que você pode buscar questões e mais informações se for o objetivo, né? Mas eu acho que eu fiquei mais focada, mais objetiva naquilo, e eu era muito dispersa quanto ao estudo, muito dispersa. Concurso agro, não, ele me colocou, eu disse, não, é aqui, tá tudo aqui, eu não preciso procurar em lugar nenhum, então é aqui que eu tenho que focar. E acabei deixando o outro curso que eu estava fazendo, abandonei. Por quê? Quando houve a transição de assuntos, não sei se você lembra, né, quando saiu o edital, o assunto mudou, a gente não tinha português, não tinha matemática. A outra plataforma não conseguiu, o outro curso não conseguiu se adaptar com tanta rapidez como o concurso agro. E eu estava nos dois cursos e nos grupos do WhatsApp. Carlos, você não tem noção, não. E é um conhecido, não vou falar por ética, mas no outro curso, o pessoal estava totalmente perdido, sabe? Precisava de prazo para os professores procurarem aula, procurar alguém que desse aula sobre a geral, né? Sobre as questões políticas que a gente tinha que aprender ali, que a gente não tinha noção. E já o concurso agro, não. Você parou e disse assim, vamos que a gente vai organizar agora. E quando, do nada, chegou uma planilha, chegou com as aulas, chegou com questões, e, assim, a comunidade, a planilha suprema, as aulas, elas foram avançando, e a gente foi avançando junto, então não foi nada atropelado, foi tudo muito bem organizado, e isso contribuiu bastante. Enquanto, lá do outro lado, o pessoal estava totalmente perdido. Eu não podia ajudar porque era meu concorrente, né? Então, assim, eu só podia mesmo ajudar a comunidade, porque o pessoal da comunidade estava me ajudando. Mas eu não poderia ajudar o outro grupo. Então, o outro grupo não serviu muito, às vezes para pegar uma apostila ali, uma coisa assim, mas acabou que não serviu muito, eu abandonei, porque estava prendendo minha atenção em algo que não ia ser eficiente. E aí eu foquei mesmo na comunidade e segui. Foi a melhor coisa que eu fiz. Fiquei sabendo, né? Tipo, diz que foi bem tenso. Inclusive, não sei se eu já até contei em algum outro vídeo aqui, até eu paguei um pouco o pato por causa desse problema lá. Porque quando deu ali final de março, começo de abril, eu abri uma turma e foi, acho que mais ou menos a época que esse pessoal falou que, tipo, pessoal, a gente não vai dar conta, a gente não vai conseguir atender como a gente gostaria. Veio o pessoal em peso para a comunidade, indignados, e já querendo saber se eu também não era outro que ia dar o tombo nele. Então, tipo assim, às vezes eu demorava para subir um PDF. Cadê meu PDF? Eu quero meu PDF! Era o pessoal bravo. Eu lembro que eu tive que fechar umas 3 vezes o grupo, porque dava aquela conversa tensa, daí não sei o quê. Daí eu fechava o grupo. Daí abria de novo, daí um pouquinho dava tensa de novo. Então, todo mundo sofreu junto, né? Até a comunidade, por tabela, sofreu. Foi um momento... Foi mesmo, foi mesmo. E foi isso que aconteceu. Inclusive, tinha pessoas que eram do outro grupo, que migrou para a comunidade, eu conhecia. Eu digo, cara, o cara está aqui também, porque não deu. O outro curso, ele não conseguiu acompanhar. No final, ele conseguiu... No final, não. Quando deu aquele prazo, que a prova foi adiada, aí eles conseguiram se reestruturar, mas ainda assim, era muito tempo que já tinha perdido, né? Então... para correr atrás do prejuízo, eu trabalho, né, para quem estava lá. Sobre os entregáveis da comunidade, né? A gente tem umas coisas ali meio que maluca, né? Não sei de onde eu estava com a cabeça quando a gente tem a planilha, né? Que é uma coisa mais óbvia, mas tem o café com leite e tal, tem os simulados, tudo. Qual foi o entregável, assim, da comunidade que mais te surpreendeu, assim? Que, tipo, você acha, assim, que fez... Vou dizer assim... Surpreendeu bem, mais no sentido assim, de quando você soube que tinha, ou que ia ter, você... E a hora que você viu, caramba, esse negócio funciona, esse negócio é bom. Então. Flashcards. 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 Eu disse, não vou fazer flashcards, porque eu já estou fazendo questões. Por que eu tenho que fazer flashcards? E aí, eu lembro que a Lina fez, não, vamos fazer o flashcards, Jamile. Com certeza a gente vai fixar melhor. Aí eu,
Tá bom, e a gente já estava fazendo todas as questões que chegava, a gente fazia e tal. E aí, eu não dava nada no flashcards, não dava nada. Mas, mas quando eu peguei para fazer, eu baixei no tablet todos os flashcards, ia fazendo ali. Eu não lembro o nome do aplicativo, mas eu ia fazendo no aplicativo. Carlos, quando eu fazia, que eu ia responder, eu digo, cara, eu vi essa questão, mas eu não lembro a resposta. E aí, quando vem um flashcard, eu, puxa, é isso mesmo, cara. E aí, com o tempo, você revisando flashcards, pronto, acabou. Aí a mente estava fresca. Então, fazer flashcards foi muito importante. Como eu te disse, eu fiz o flashcards no dia da prova. E quando eu fui fazer a prova, estava lá, questões do flashcards. Então, assim, para mim é divisor aí no concurso agro, porque realmente eu não dei nada, Carlos. Vou ser bem sincera, eu não dei nada para flashcards, mas que é muito importante Falar um pouco sobre rotina. Você falou ali na reta final que o negócio estava funcionando bem, tinha tudo no cronograma ali certinho, mas sempre foi assim? Teve um momento que sua rotina não era bem ajustada, que você, tipo, tomava as decisões erradas de tempo, de organização? Conta o que é para você hoje, olhando, né, em retrospectiva, o que é uma rotina que não funciona? Carlos, a rotina que não funciona, para mim, foi a ideia de privar demais o sono, sabe? Eu privei demais o sono, isso me deixou extremamente estressada, fiquei doente, então eu disse, cara, eu tô privando demais. Eu dormia 1h30, 2 horas, mas eu cheguei a dormir 4 horas da manhã para acordar às 5h40. E aí, quando eu voltei, ele fez, ó, isso não tá dando certo. Você tem que ver aí como é que você vai fazer, porque acordar 5 e dormir 3, 4 horas da manhã não tá dando certo. Você tem que ver como é que você vai fazer, porque senão vai chegar um momento que vai acontecer alguma coisa com um menino pequeno dormindo, seu marido não está aqui, pode acontecer algo e a gente só chegar depois de uma tragédia. E aí eu tive que reformular, Carlos, eu tive que reformular. Eu disse, olha, eu já estou muito bem com os assuntos, estou só revisando, então eu vou ter que reformular meu horário de sono, né, minha quantidade de sono, de tempo de sono. E aí eu diminuí, aí o que é que eu fiz? Comecei a acordar às 6 horas, 30 minutos antes do café com leite, e se não desse para assistir o café com leite, eu fazia o quê? Eu não assistia, mas como ficava gravado, eu tinha o compromisso de ouvir o café com leite lá no laboratório mesmo, porque quem estava fazendo as coisas no laboratório era eu mesma, então não tinha... não ia atrapalhar, né? Então eu colocava o fone, ia ouvindo o café com leite, tudo certinho, deixava uma lei, eu imprimia, viu? Eu sou antigamente, eu sou antiga, eu imprimia a lei e ia ali, deixava acompanhando do ladinho, e aí eu ia, grifava rapidinho o que precisava grifar e voltava. Aí, minha raiva era quando você dizia assim, anota aí, eu dizia, pra cá, cara. Anotar como? Eu aqui com luva na mão. Anota aí para acabar, para quem não tá. Cara, eu não acredito numa coisa dessa. Mas aí eu tive que reformular assim, dormir mais um pouco, aí comecei a dormir meia-noite. Fazia toda a rotina certinha, mas meia-noite eu dormia para acordar 6. Pelo menos aí 6 horas de sono eu tinha que ter. Porque senão não ia dar certo, não. Agora, ajuda aquela pessoa assim, tipo, que quer visualizar, tipo assim, fala assim, ó, eu não quero me inspirar, eu quero imitar, Jamile. Eu quero saber exatamente como era a sua rotina de alta produtividade, assim, de, tipo, acordei tal horas, você já falou mais ou menos a hora que você acordava, tudo. Descreve aí um dia típico de Jamile estudando, produtiva, tal. Para ter alta produtividade, então eu tinha que dormir bem, acordava bem, começava a comer o café com leite, que tinha que ter, fazia realmente o café, viu? Tomava meu café com leite, aí eu seguia, ia para o laboratório, resolvia o que eu tinha que resolver na universidade, voltava para casa, tomava meu banho, almoçava tranquilo e começava os estudos. E aí eu fazia as questões, tenho que fazer questões, então eu não abria mão disso. Eu fazia questões, tinha dúvida, tirava a dúvida, revisava o assunto que eu não consegui compreender, fazia a revisão e aí terminava com questões. Quando era tarde, né, tinha um compromisso com minha família, mas à noite eu entrava no assunto novo, para não ficar demorando demais com um assunto antigo. Já passou, já estudei, então tem que adiantar. Então, à noite, eu priorizava o assunto novo. Era um momento que estava todo mundo dormindo em casa, então, das 10 à meia-noite, assunto novo. Não ficava demorando demais no assunto.
Então, se tinha o vídeo ali, se eu pudesse botar no 2, eu botava. Mas, assim, o 1.5 ali, só porque, teoricamente, o conteúdo a gente conhece, principalmente o específico, teoricamente, né? Claro, a gente não conhece tudo, mas a gente tem mais ou menos ideia, então dá para você adiantar um pouco, principalmente se for específico. Então, eu adiantava fitopatologia, eu já conhecia, porque eu trabalhava com fitopatologia, então eu não perdia muito tempo com isso. Não perdia tempo com coisa que eu já conhecia, né? Essas coisas que eu já conhecia de fitopatologia, eu fazia questões, porque o importante para mim agora, se eu já conhecia todo o procedimento, eu só tinha que fazer questões para conhecer alguma praga quarentenária, entender quais são as principais pragas que ocorrem aqui no Brasil. Então, para mim, o importante era isso, acelerar onde dava para acelerar, revisar o que tinha que ser revisado e fazer muitas questões. Então, se eu tiver que indicar alguém, uma rotina assim de estudos é fazer questões, revisão e adiantar no assunto novo, não perder muito tempo, porque se você quiser ver o máximo do assunto, você tem que adiantar. Não dá para você ficar voltando e esperando e aguardando ou pesquisando demais, como eu fazia, porque isso perde muito tempo. E aí acaba que você não vê o conteúdo todo. Importante você ver o conteúdo todo, o máximo do conteúdo, óbvio, e aprimorar com questões, porque sua mente vai guardar aquilo que você repete, né? Pode descrever um pouco como que você organizava as suas revisões, o que você priorizava revisar, né? Tipo, como que você fazia suas revisões? Priorizava as gerais. Então, ali, orçamento público, eu priorizava demais, porque poderia cair e ser uma questão determinante para mim. Como as específicas eram mais fáceis, tinha mais domínio nas específicas, então eu priorizava muito a parte das gerais. Então, tudo que envolvia as questões gerais, eu dava prioridade. Sempre dei mais prioridade na revisão também. Então, assim, eu não revisei fitopatologia, porque para mim era perder tempo. Não revisei, fiz só as questões. Não revisei solos, não revisei tanto, porque eu já tinha um certo entendimento. Então, adiantei, fazia questões. Mas as revisões, eu priorizava aqueles assuntos que eram mais difíceis para mim. Então, revisava mais e fazia muito mais questões, muito mais. Isso aí é algo que tem que estar na mente do concurseiro, né? Ele não enxergar tudo de forma igual, né? É igual eu falo assim, o concurso, ele tem uma característica que difere, assim, da maioria das áreas da vida. Tipo assim, na vida profissional, fora dos concursos, vamos dizer assim, até nas relações interpessoais, compensa mais, é mais eficiente você aprimorar o que você é boa do que você tentar melhorar seus pontos fracos. Porque a capacidade de você melhorar os pontos fracos, às vezes, tipo assim, numa habilidade profissional. Eu sou ruim de vender, mas sou bom com cálculo. Não, mas eu vou trabalhar com vendas para aprimorar. É uma péssima ideia. É uma péssima ideia. Tem que trabalhar no que você é bom. Agora, no concurso, é uma lógica um pouco diferente. É justamente nos seus pontos fracos que você tem que gastar tempo, né? Principalmente se ele é muito importante para a prova, né? Exatamente, e eu pensei isso, eu disse, olha, fitopatologia, eu sei fitopatologia, então não adianta eu ficar aqui lendo o que eu já li, e que eu já sei, o que eu estudo, o que eu trabalho na universidade. Então, esses assuntos de fitopatologia, solos, voltado à agronomia, eu evitava ficar perdendo muito tempo, fazia questões, óbvio, né? Tem que fazer questões, porque sempre tem algo que você não sabe. Então, eu fazia questões, mas revisão, estudei, revisei, partia para as questões. E agora, nas gerais, que eu tive mais dificuldade, eu revisei bastante, fiz muito mais questões, muito mais questões. E isso foi muito importante, porque a minha nota foi muito boa na geral. Muito boa, muito boa. E me ajudou, né? Porque minha redação, minha letra, só Jesus Cristo na causa. Então, a prova foi um divisor de águas para mim. Falou que fazia questões com frequência. Você lembra mais ou menos, assim, quantidade? Quantas questões você costumava fazer? Então, Carlos, eu, assim, à tarde, fazia o máximo. Então, assim, cheguei a fazer 60, 70, 80 questões à tarde. Então, eu botava à tarde só para resolver questões e revisar. Então, eu cheguei a fazer 100 questões no período ali sentada, né? Porque também as questões vão se repetindo, o conceito vai se repetindo, então você não perde muito tempo. À noite, assim, na geral, um dia eu sentei, e esse dia eu digo, cara, agora eu entendi o que é que o povo fala de fazer questões, bastante questões. E ali eu sentei e fiz 130.
sem ter medo para fazer questões, 130 questões, fui fazendo. Quando eu terminei 130, eu digo, cara, não acredito que eu fiz 130 questões. Então, ali naquele dia, eu digo, eu estou muito boa, porque é aquela coisa da questão repetida, né? O conceito é repetido, você já sabe a resposta, tudo quando você vai ali nas alternativas, que é isso aqui, óbvio, né? Então, agilizou demais. Ainda tem isso. Quando você faz questões, você fica ágil no raciocínio, e quando chega na prova, você já entendeu o que ele está perguntando, você já sabe a resposta também. Então, foi aí que eu disse, não, eu estou bem, né? 130 tá indo. Tá bom. Aí parei de contar, né? Foi só fazendo. Tem até um conceito que eu falo, às vezes a pessoa fala assim, Carlos, eu estou seguindo tudo, o passo a passo do que você falou, mas eu ainda não estou bom. Daí eu gosto de um ditado que em inglês é if you trouble, double, né? Se tá difícil, dobra. Uhum. Né? Isso de fazer muitas questões dá uma maturidade de prova, é um conceito que eu tenho aprendido muito, principalmente quando eu analiso reprovações, sabe? Uhum. Maturidade de prova. Maturidade. Isso é um conceito que ele é muito abstrato, assim, pouca gente fala disso, mas o que é basicamente? Jameli, eu acredito que você passou, que você adquiriu maturidade de prova. A gente, quando está aprendendo a teoria, muitas vezes está assim, João era casado com Gisele e eles tinham 3 filhos, Marina, Pedro e José. Na prova vem assim, qual é o parentesco de Olga com Marina, sabendo que Olga é casada com o pai de João. Você vai, mas nem tinha Olga no material, de onde tirou Olga? Exatamente. Entendeu? Lógico que é um exemplo assim, fácil, assim, parece fácil, mas é assim que vem na prova. Você precisa raciocinar. Não vem, às vezes, exatamente com a frase que está no material didático. Está no material, exatamente. Né? Mas você precisa trazer, assim, você precisa fazer conexões mentais ali entre as coisas que você aprendeu, e a associação vem quanto mais maturidade de prova você tem, né? Muitas vezes a gente acerta questões que a gente nem estudou. Por conta disso, da maturidade de prova. Exatamente. Né? Porque você fala, cara, o mais lógico é isso aqui. Porque você já começa a fazer a sinapse daquilo que você... A sinapse é mais rápida, na verdade, né? Porque você tem um conhecimento. Você não vai conseguir tirar uma informação do que você não conhece. E se você pratica, aquilo fica consolidado na sua mente. É importante demais. Eu acho que, no todo, Carlos, eu fiz para mais de 2.000 questões, porque eu sentava mesmo para fazer. Eu sentava e dizia, não, vou fazer questões, e eu ficava louca, porque eu estava sentada conversando com o pessoal, assim, no domingo, e o celular estava lá no aplicativo, né? E eu botava assim na perna, e olhando aqui. Meu marido vai ficar doida, velho, você vai ficar doida. Eu não quero uma compulsada maluca, não, né? Eu digo, não é só essa questão, porque eu preciso fechar e tal. E isso foi muito bom. Muito bom isso daí. Com relação aos simulados, você já citou eles. Qual foi a importância de fazer simulados para você? No simulado, Carlos, no início, eu virei para a Helena e falei assim, Helena, eu não tenho condição, não, eu vou perder. Porque os 3 primeiros foram só cacetadas. E depois eu entendi o conceito ali do simulado do concurso Agro. Trazia assuntos que a gente ainda não tinha visto, ou mais avançado do que a gente estava vendo, para que a gente possa buscar mesmo. Então, assim, eu refiz todos os simulados, porque eu achei importante demais, porque tinha questões no simulado 1 que, no final da trajetória, eu digo, cara, responde lá a questão do simulado 1. Então, eu fui refazendo e foi muito bom, porque aí expandiu minha mente em termos de entendimento do assunto. No início, foi um baque, porque eu achei que seria muito mais fácil, né, que ia contabilizar só o que a gente estava estudando. Mas não, me fez querer realmente buscar, entender. E aí, quando os assuntos foram avançando, eu digo, tá. Essa questão está no simulado 1. E aí eu dizia, cara, isso aí foi do simulado 2, eu acho que teve isso no simulado 2. Aí, com o tempo, eu disse, pronto, eu revisei o que tinha que revisar, já no finalzinho, né, antes da prova, e aí eu fui e peguei os simulados. Coloquei na mesa, eu comprei um tablet para isso, viu, Carlos? Aí eu abri o tablet e disse, vou fazer todos os simulados. E aí, na reta final da prova, eu sentei com a Helena, e a gente refez todos os simulados. Na última semana, quando você estava ali fazendo os flashcards, eu não sei se você lembra, nas últimas semanas, vamos fazer flashcard, aí você fazia até tal horário,
E aí, quando a gente terminava, ó, o flashcard está pronto, o Carlos já deixou o flashcard pronto, então vamos fazer o seguinte, vamos resolver logo o simulado 2 que a gente deixou para trás, a gente ia resolver. E foi muito bom que a gente acabou revisando, né? Muito bom. Foi um mês, tá louco. Vocês me custaram um mês em João Pessoa, eu fiquei só dentro do quarto fazendo flashcard para vocês. Foi mesmo. Mas foi muito importante, Carlos, foi muito importante. O flashcard me ajudou demais, demais, foi muito importante. Eu acho que tudo na comunidade ajuda muito. O direcionamento da planilha Suprema, para quem anda perdido, porque eu era perdida, não sabia o que procurar, onde achar. Então, a planilha Suprema, ela me direcionou. O flashcard me ajudou muito a revisar o assunto, que eu já tinha passado daqueles que estavam lá atrás, eu consegui revisar. As aulas também, muito diretas, não eram aulas... tinha aulas extensas? Tinham, mas era porque o conteúdo era extenso mesmo. Mas ajudou muito a forma, a dinâmica que as aulas eram passadas, ajudavam demais. Até para a gente que tinha rotina de casa, eu botava o fone no ouvido e ali ia fazendo minhas coisas, ia ouvindo, daqui a pouco eu, não, vou anotar isso, anotava. Então, tudo que tem na comunidade tem uma parcela importante na minha aprovação. Então, eu não tiro nada e nem desmereço, nem diminuo nada. Eu acho que cada componente que tem ali na comunidade foi importante para uma etapa da minha aprovação. E teve algum dia da sua vida aí durante essa jornada que você lembra, assim, especificamente daquele dia como algo ter mudado, assim, como ter mudado alguma coisa para você, na sua cabeça? Ou foi mais gradual, assim? Não teve nenhum momento de estalo, assim? Teve um momento de estalo quando a prova foi adiada. Claro que foi uma fatalidade, né? Porque até aquele dia, acho que foi em abril, eu ainda não estava segura. Por quê? Porque ali a gente tinha tido, não lembro quantos simulados, e eu estava muito segura ali. E foi importante você frisando muito a questão de fazer redação. Gente, faça as redações, trazendo temas para a redação. Ali eu disse, não, eu vou sentar e vou fazer todas as redações, porque eu não estou preparada. Ali foi o divisor, Carlos. Quando eu olhei assim, eu digo, cara, eu não estou preparada para essa prova. Porque eu fui fazendo questões até ali, e quando eu sentei mesmo, eu digo, cara, eu tô errando muito. Eu não tô preparada, entrei em desespero, não tô preparada, e quando adiou, eu digo, pronto, agora... E foi ali também, Carlos, que eu deixei o outro curso para trás, porque o outro curso estava me prendendo em questões que não estava me levando a nada, né? E eu ficava dividindo o tempo. Vou estudar isso no concurso agro e isso no outro curso. E aí eu disse, não, peraí, um concurso agro eu vou estar muito mais preparado. Então, eu vou esquecer o outro, sair do grupo, esqueci mesmo, literalmente, e disse, agora eu vou focar aqui. Aí eu preciso focar, senão eu vou perder. E aí eu foquei mesmo e segui. Inclusive, nessa época, a minha planilha estava um pouco atrasada ainda. Quando eu disse, não, eu não posso mais me dar esse luxo. E aí eu segui. Olhando para trás, se pudesse dar um conselho para a Jamile, lá quando começou a estudar para o concurso, o que você acha que você gostaria de ter aprendido antes sobre estudar para o concurso, que não vou dizer assim que teria acelerado sua aprovação no mapa, porque você passou quando veio, né? Mas o que talvez pudesse ter te feito passar, ter o resultado que você teve com um pouco menos de sofrimento? Carlos, foi essa organização. Como eu te disse, antes mesmo de me organizar, sem estar mesmo de ser consciente, né? Que eu precisava abrir mão de algumas coisas, que eu precisava ter o cronograma, que eu precisava organizar, porque eu misturava tudo. Então, quando eu sentava para estudar, se meu filho viesse, eu largava e ia atender meu filho. Se eu tivesse uma outra atividade, dizia, não, eu parei muitas vezes, eu parei na metade do assunto, ou então na metade da questão, dizia, não, depois eu faço isso. E ia resolver outra coisa que não era tão urgente assim. Então, priorizar o concurso foi algo que foi importante demais. Se eu tivesse priorizado antes, talvez eu não tivesse que passar noites acordada ao ponto de passar mal e desmaiar, entendeu? Então, se eu tivesse priorizado logo ali, quando abriu o edital em 1º de janeiro, talvez, porque eu disse assim, não, só a geral que mudou, então eu só preciso focar nas gerais. Só que não foi só isso, entre outros conteúdos na específica também. E eu tinha que me dedicar também às redações. Então, eu tinha disciplina, mas priorizava algumas outras coisas. E aí, quando eu disse, não, foi aí nessa mudança que eu disse, eu não estou preparada para passar nessa prova.
Eu preciso agora organizar meu horário, ou eu preciso agora me dedicar mesmo para poder passar. E eu tenho que fazer isso nesse tempinho que eu tenho. Então, aí foi que eu priorizei mesmo, não sair, não tinha festa de aniversário, não tinha churrasco, não tinha nada que me fizesse deixar minhas atividades daquele dia por fazer. Então, se eu priorizei, eu tinha 130 questões para responder, eu respondi as 130. Jamila, mas você tem que ver que a vida não é assim. Minha filha, a vida não é morango para ninguém. Então, eu prefiro abrir mão do morango agora para comer morango depois, né? E comer pro resto da vida. Então, eu tive que priorizar mesmo. Não dá, Carlos, não dá. Não dá para você ter uma vida social muito ativa e estar estudando para concurso. Não dá. Você tem que, claro que você tem que ter lazer, óbvio, né? Então, eu priorizei meu lazer dia de domingo. Domingo à tarde é o meu lazer. Domingo de manhã eu acordava, fazia uma coisa em casa, quando dava 10 horas, eu sentava, tinha um assuntinho, tinha umas questões que eu deixei para fazer no sábado, eu adiantava até ali meio-dia em diante era com minha família. Então, dava para relaxar um pouquinho, sabe, no domingo. Mas eu tive que priorizar mesmo, senão eu não estaria aqui hoje, não. O que as pessoas em volta de você falavam sobre o concurso? Assim, todo mundo te apoiava ou tinha gente também que era aqueles balde de água fria? Como que foi? Então, Carlos, eu tô falando de sogra aí, né? Vamos abstrair essa parte. Mas, assim, a minha família, minha mãe, meu esposo, né, sempre me apoiaram, sempre. Minha mãe, eu dizia, minha mãe, eu preciso que minha irmã venha para cá para ficar com meu filho, porque eu preciso agilizar isso aqui. Minha irmã ia, eu não morava em Salvador, eu morava no interior, em Cruz das Almas, então minha irmã ia de Salvador lá para Cruz das Almas para ficar com meu filho para poder estudar. Ou então eu dizia, minha mãe, eu preciso ir para Salvador, tem como Saulo ficar? E minha mãe, bem, então, levava meu filho para casa de minha mãe, esquecia que existia meu filho, porque lá tinha muita gente, muitos primos, então ele ficava o tempo todo lá com minha família, subia, e ali eu estudava, e minha mãe levava almoço, minha mãe levava café, daqui a pouco minha mãe vai ficar doida, isso é loucura, estudar demais, e quando eu dizia assim, e eu dizia, minha mãe, eu preciso assistir o Café com Leite, então 6 horas me acorde, quando dava 6 horas, Jamile, esse negócio de ler aí café, você não vai estudar esse negócio de ler com café, não? Eu disse, sim, mãe, eu vou ver aquela coisa. Então, eu levantava, o café estava pronto, eu tomava o café e subia, estudava aí, chegava lá, ela levava almoço à noite, ela, não, você tem que descansar um pouco. Então, tive muito apoio da minha família. Então, você sempre tem alguém que tenta jogar um balde de água fria, e foi logo no Dia das Mães, né? Eu fiquei muito triste, porque eu estava abrindo mão de estar com meu filho e tal, e aí você olha para trás e diz, poxa, será que vale a pena você sacrificar o seu tempo de qualidade com seu filho por causa desse concurso, e se eu não passar? Mas eu tinha certeza que ia passar. Então, eu botei na minha cabeça, não vou desistir, o mundo pode falar o que for. Eu não posso perder essa oportunidade, se não passar, ótimo. Mas e se passar? Né? E se passar? Então, eu não me arrependo de forma alguma, de forma alguma. Sacrifiquei esse tempo com meu filho, sacrifiquei, mas hoje meu filho pode ir para as praias, pode passear, voar para um lado para o outro, está agora na Bahia, né? Nós conseguimos, eu e meu marido conseguimos pagar passagem para ele ir, voltar. Eu vou para Natal todo mês, volto de Natal. O preço é alto? Mas eu consigo pagar, sabe? E isso é dado ao fato de ter conseguido passar no concurso. Eu não conseguiria isso se eu estivesse na iniciativa privada, né? E com medo, sem conseguir trabalhar, saindo de uma empresa, entrando em outra. Então, agora não, tem a estabilidade. Essa estabilidade me dá segurança, né? Então, não tinha balde de água fria que me fizesse parar, não, Carlos. De jeito nenhum. Daí um dia você dormiu ou acordou com o nome de Diário Oficial ou saiu à noite? Como que foi o grande dia? Então, Carlos, quando saiu o resultado da prova objetiva, Helena fez assim, Jamile, vamos corrigir. Eu digo, não vou corrigir nada. Não. Se eu passei, eu passei. Se não passei, aí ela disse, não, tem questões aí que vão ser revisadas, outras vão ser anuladas. Eu digo, pronto, se for anulada, ótimo. Eu tenho que fazer alguma coisa para poder ajudar aí, para anular essas questões? Vamos lá. Mas não corrigir meu gabarito. Por quê? Porque eu tinha que me dedicar agora ao doutorado, porque eu dividi tempo, né? Então eu disse, se eu passar, provavelmente não vou ficar aqui em Salvador. Então eu preciso adiantar as coisas do doutorado. E se eu ficasse nessa ansiedade de estar olhando questão, acho que vou perder, acho que vou passar, eu disse, não vou corrigir.
me dediquei diretamente ao doutorado para finalizar as coisas, já que talvez eu não ficasse em Salvador. Deixei rolar, né? Aí, quando saiu o resultado, foi um dia de manhã, eu não conseguia nem abrir o notebook, eu não consegui, minha irmã teve tremenda, aí eu liguei para o meu marido que estava em outra cidade, dei assim, eu disse, abre aí, pelo amor de Deus, que eu não consigo. E aí veio a aprovação, aprovada. De início, eu estava aprovada no INCRA, lá em primeiro lugar no INCRA, eu digo, ai, que bom, a INCRA também era minha opção, era minha segunda opção. Aí eu digo, pronto, tá ótimo, né? Passei, era o mapa que eu queria, mas o INCRA também atendia a minha expectativa de ter estabilidade. Só que aí, quando chegou no carnaval, veio a lista definitiva. Na minha mente, eu ia ficar no INCRA mesmo. Quando eu abri o edital, até eu procurando no INCRA, eu digo, não, gente, peraí, quando eu olhei, eu estava no mapa, Carlos. Mas eu gritei tanto, eu pulei tanto, e o pessoal sem entender. Minha mãe, o que foi? Eu digo, eu passei. Ela, menina, peraí, essa menina passa em tanto concurso que eu não sei qual é o concurso, você passou em quê mesmo? Eu disse, mãe, eu passei no concurso dos meus sonhos, mãe. Ela, pronto. Aí todo mundo se ajoelhou, e foi oração, e foi todo mundo pulando. Aí minha mãe, ela passou naquele concurso que paga 30 mil reais. Eu digo, mãe, ela exagera, né? Então, assim, foi um momento muito feliz. Não só para mim, mas para minha família. É importante, nós que não temos, né, que não somos herdeiros, passar no concurso, porque não passa só você, passa você e sua família. Você não melhora só a sua vida, você melhora a sua e a de sua família também. Você é inspiração para o restante da sua família. Hoje, meu irmão já pensa em fazer concurso, já direciona, minha cunhada já pensa em melhorar, estudar, voltar a estudar. Então, assim, a família vê você como referência e também você pode ajudar os seus, né? Então, não passa só você. Não passei, não foi só a Jamile que passou. Passou Jamile e a família dela também. Vem todo mundo comigo. Acho que nossas mães choram mais que a gente, né? Oh, Carlos, e chora mesmo. Minha mãe chorou tanto, porque ela viu o sofrimento, né? Muito tempo estudando, me dedicando, e ela ajudando, todo mundo sofria, e ela queria viajar. Às vezes eu dizia, amanhã tem como ficar com Saulo? Ela evitava, ela, não vou viajar, mas não, vou ficar com Saulo para você estudar. Então, ela também abriu mão das coisas dela para poder me ajudar nesse processo, né? Então, não foi uma conquista só minha, foi uma conquista minha e da minha família toda, né? Então, eu estou muito feliz, todo mundo muito feliz. E o que mudou você internamente? O que você pensa sobre você? O que você acha que essa conquista, o sucesso mudou para você, assim, tipo, de como você se enxerga? Hoje, com essa conquista, por estar longe da família, eu priorizo muito estar perto, sabe? Foi uma conquista muito boa, eu estou muito feliz com essa conquista, mas acabou que eu tive que abrir mão de outras coisas, né? Então, abrir mão de estar perto da minha família. Então, assim, eu já tenho essa maturidade, que eu estou longe, né? Mas eu tenho aquela ideia, ó, eu estou longe agora, mas breve eu vou voltar, né? Eu tenho planos de voltar para perto da minha família. Antes, eu não tinha essa ideia, tipo, se eu fizesse um concurso e me colocasse em São Paulo ou no Rio de Janeiro, eu não ia. Não iria de jeito nenhum, não vou ficar longe da minha família. Mas depois desse concurso, eu conversando com minha mãe, com meu esposo, poxa, eu vou ter que ir para outra cidade, a priori eu estava em Santos, depois mudou tudo, acabei vindo para Manaus, eu disse, gente, eu estou indo para Manaus. Minha mãe, sim, e você vai desistir depois de tanta luta? Né? Se tem uma possibilidade de daqui a 2, 3 anos, 4 anos, não importa você votar e expor o seu desejo, volte, mas você não pode abrir mão agora porque você não sabe como é lá, né? A gente tem uma ideia dos locais completamente diferente da realidade dela, né? E tive esse apoio. Então, hoje, a Jamile, que está aqui, prioriza muito a família. A Jamile, que está aqui hoje, graças a Deus, tem recursos, né? Para ajudar a família também. Eu penso que, por conta do concurso, pude ter mais direcionamento a respeito do que é importante, direcionamento financeiro também, porque eu não tinha dimensão, né, do que eu tinha, né, do quanto eu poderia ter, ou do quanto eu poderia alcançar, porque eu achava que eu seria suficiente para mim um salário de 3 mil, sabe, Carlos?
Então, eu dizia, não, se eu fizer um concurso de R$ 3.000, tá bom para mim. E quando você passa num concurso como esse, que te paga muito bem, você diz, cara, eu sou muito capaz de conseguir coisas melhores e maiores, basta eu me dedicar. Então, o concurso trouxe isso para mim, a perspectiva de que eu consigo coisas maiores, eu consigo coisas melhores, e essas coisas maiores e melhores podem me ajudar os meus, e por mais que esteja longe, eu consigo levar recursos para todos, sabe? Então, o concurso, ele me deu essa maturidade. Infelizmente, eu tive que abrir mão, mas só que do outro lado, tem gente que me apoia. Meu marido está vindo para Manaus, todo mundo vai vir morar em Manaus comigo, meu filho, meu marido, a gente já está se organizando. E, assim, ter esse apoio, ter condições também, né, de manter tudo isso, foi muito importante, muito importante. Um último recado, Jamile. Último recado não, e depois tem um recado, um bônus aí que eu vou pedir para você. Ó, se você tivesse que olhar no olho de alguém que está implorando por ajuda para não desistir, por exemplo, uma pessoa que está com bastante dificuldade, que talvez não encontrou o caminho ainda, o que você diria para essa pessoa? O que você acha que pode mudar? Assim, por que você acha que vale a pena não desistir? Carlos, vale a pena não desistir, porque o concurso, ele te dá possibilidades, né? Graças ao concurso, hoje eu posso comprar um carro, se eu quiser. Graças ao concurso, hoje eu posso comprar. A gente está falando de bens materiais, óbvio, né? Eu posso comprar aquilo que eu desejo, comer aquilo que eu desejo, entrar em locais que eu desejo entrar, né? O concurso, ele abriu portas para mim para chegar a locais que eu não chegaria se eu estivesse em outros ambientes, né? Ganhando um pouco menos. Eu lembro que quando eu estava estudando para o MAP, eu ainda não sabia o salário. E quando eu soube, eu digo, pronto, é isso aí mesmo. Porque eu quero dar condições melhores a meu filho, à minha família, eu quero que ele tenha, eu quero viajar para a Europa, eu quero que meu filho conheça os lugares da Europa que eu conheci. Eu quero viajar para o Chile, eu quero comer um restaurante bom, eu quero poder dar condições para minha mãe, ajudar minha mãe no que ela precisar, ajudar meus irmãos. Então, o concurso abriu os olhos para mim em relação a isso, e eu consegui alcançar isso, né? Então, Carlos, se eu pudesse dar um conselho, é não desista, porque o lado de cá é bom. Tem sofrimento do lado de lá, quando você está estudando, quando você está se dedicando, faz questões. Eu fiz muitas questões e errei, eu fiz questões demais, errei muitas, né? Mas também acertei muitas. Então, a dedicação é muito importante. Você tem que se dedicar, você tem que ter direcionamento, você tem que ter foco. Se é isso que a pessoa quer, ela tem que buscar mesmo. Agora, se não é, se você pensar, não quero concurso, tudo bem. Mas se eu oriento, não gaste dinheiro à toa se não é o que você quer. Agora, se é o que você quer, vale a pena investir em um curso bom, vale a pena investir num aplicativo bom, vale a pena investir em um material bom, naquilo que as pessoas direcionam você, né? Eu estou dizendo com tudo que eu posso, que o concurso agro foi um divisor de águas, então eu não tive pena de investir, sabe? Jamila, eu paguei à vista? Não, dividi de várias vezes, né? Mas foi importante para mim, para minha aprovação, porque eu tenho ciência que se eu fosse sozinha, se eu estivesse sozinha, buscando sozinha, eu não ia conseguir. Era isso que eu queria. Então, eu disse, eu vou investir mesmo. Eu lembro que eu estava no Instagram, olhava suas propagandas e dizia assim, cara, eu acho que vai dar certo eu entrar nessa plataforma aí, viu? Cara, aí eu ficava, daqui a pouco me deu uma loucura, eu olhei para meu marido e disse, eu preciso de um cartão. Ele, para quê? Eu digo, porque eu quero entrar nesse curso aí. Ele, para quê? Eu vou estudar para concurso. Ele, então, divida aí, entre. Aí eu fui mesmo e não me arrependo, Carlos. Não me arrependo de ter pagado em suaves 10 das sessões. Não me arrependo, não. Então, investir naquilo que você quer é a chave, né? Você tem que investir. Né? Investir seu tempo e se precisar mesmo comprar um curso, compre o curso. Né? E só assim realmente você vai ter êxito, porque sozinho, para quem não conhece os caminhos do concurso, é muito difícil, muito difícil. Você até me fez lembrar que, tipo, na primeira turma eu fiquei te pentelhando, né? Tipo, eu fiquei, Jamile, ó, não vou fechar sem você, hein? Não, mas eu tinha certeza já,
Ah, não, e hoje eu tenho uma assinatura vitalícia. Mesmo É. não precisando, eu tenho lá, vai que, né? Não, você tem que qualquer hora dar um alô pro pessoal lá na comunidade lá. Aham. Um bônus aí, um bônus pra galera, né? Que você era a nossa aluna que falava francês, né? Ah, não, o Carlos não me pede para falar francês, não. Para fechar com chave de ouro, como que é, tipo, agora eu tenho estabilidade em francês, você Ah, sabe? não, Carlos, eu vou morrer de vergonha, não, Carlos. É, ela na França não tem estabilidade, não existe essa Não palavra. existe. Existe sim, viu? Existe? É. Deixa quieto, eu morro de vergonha, deixa Tá lá, bom, deixa lá. tá bom, não tem problema não. Jamile, queria te agradecer, tá bom? Uhum. Por compartilhar toda a sua experiência aí. Tenho certeza que vai ajudar muita gente que às vezes precisou de um caminho, às vezes precisa só se inspirar, né? Eu lembro quando eu estudava para concurso, tinha muito isso, né? Tinha hora que você queria aprender técnica, tinha hora que você só queria ver que é possível, que alguém conseguiu, né? E se alguém conseguiu, qualquer outro consegue, né? Porque a pessoa é só seguir um caminho parecido. Então, te agradecer mais uma vez, desejar tudo de bom aí para sua família, desejar que logo, logo, qual que é o nome do filho? Saulo, Saulo, esteja aí com você, tá bom? tá E bom, manda Carlos. foto aí sempre que... Aquela vez que você mandou foto, reuniu você, o O Moisés e o Francis, Francis, né? eles mandam para Carlos. Sempre, Legal. sempre a gente tem uma reuniãozinha, né? Pô, legal, cara. Uhum. Um abraço para você, tá bom? Tá Deixa eu bom, encerrar a Carlos. gravação, daí a gente se despede no offline.